Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Marcos e estamos com mais uma videoaula. E dessa feita nós vamos falar sobre fascismo. O livro que eu indico para vocês é esse. É uma autobiografia de Benito Mussolini, da editora 3, da coleção Biblioteca de História e Grandes Personagens de Todos os Tempos. Fica essa a indicação. Pois bem, falando sobre Mussolini, nós iremos falar acerca das suas ideias. E a mais conhecida é o fascismo, ou o fascismo italiano, de Benito Mussolini. Bom, muitos historiadores compreendem que uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi a ascensão do nazifascismo. O fascismo foi um movimento político estabelecido por Benito Mussolini em 1922, e o fascismo, para nós compreendermos como sistema político, é aquele sistema que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais, que é representado por um governo autocrático, centralizado na figura de um ditador. Bom, o fascismo ele é criado como um movimento político aproximadamente uma década antes do nacionalsocialismo ou o nazismo alemão. Bom, mas quem de fato foi Benito Mussolini? Ele foi um professor, também foi um jornalista. Ele lutou com muita bravura durante a Primeira Guerra Mundial, e ele, ao fim da Primeira Guerra Mundial, ele recebe o título de sargento, e ele já vem de uma história familiar na política da Itália, já bem conhecido. Seu pai era um socialista declarado, inclusive o nome Benito é uma homenagem que o seu pai presta a um político mexicano, um revolucionário, chamado Benito Juárez. E Mussolini então segue essa trilha do seu pai. E ele abraça o marxismo e as ideias de Jorge Sorel, que era um conhecido teórico do anárquico sindicalismo revolucionário, naquele contexto. Bom, é nesse bojo de ideias que Mussolini vai cercar-se de pessoas e formar o Partido Fascista. Bom, mas o que significa fascismo? O que o fascismo prega? Fascismo vem de uma palavra latina chamada fatio, que o fatio ele é um instrumento usado entre os romanos. E a ideia é combinar vários gravetos, pequenos gravetos de bambu, onde um só graveto ele é frágil, ele é fraco, mas aquele facho ou aquele fátio de graveto junto, ninguém quebra. Então daí surge a ideia de fascismo, de fátio, onde a proposta era unir a sociedade, era unir a Itália em torno de um ideal, esse ideal chamado fascismo. Ok, vamos lembrar que o fascismo, no primeiro momento, ele se alimenta das ideias de Lenin, das ideias leninistas. O fascismo tem então seu pezinho lá no socialismo, nos ideais da Revolução Bolchevique de 1917, e a consolidação, que vamos lembrar que a partir de 1922 a União Soviética surge baseado nos ideais socialistas. E o Mussolini está ali bebendo nessa fonte leninista, mesmo que no futuro ele vai se afastar dela. Pois bem, e baseado nisso, vai criar-se uma ideologia. E essa ideologia, onde o Estado é um Estado totalitário,
um Estado que vai controlar a economia, vai controlar a liberdade individual, o domínio pleno da vida das pessoas, e ele não vai tolerar a luta de classes, né, que já é o seu desligamento do leninismo. Ok? Ele vai chegar na Itália em meados de 1922, vai chegar pela força, vai criar um braço armado para ele, né, os chamados canottieri ou os camisas negras, né, e eles vão perseguir os opositores do fascismo, principalmente os comunistas, e isso com muita violência. Bom, em outubro de 1922, a Itália era uma monarquia constitucional. Se era uma monarquia, então tem um rei. E o rei, nesse contexto, é o rei Vito Emanuel III. E ele tinha um primeiro-ministro, um chefe de Estado, que nesse contexto era o Luigi di Facta. Bom, então o Mussolini, com o seu projeto de unidade, e eles fazem uma marcha sobre Roma em 1922, a chamada Marcha sobre Roma. Aquilo vai intimidar o rei Vito Emanuel III. O rei, se sentindo pressionado, acaba nomeando Mussolini como primeiro-ministro. Então Mussolini vai substituir o Luigi di Facta, né, tornando-se o primeiro-ministro. Bom, e ele começa a governar com plenos poderes. E o rei? O rei se torna uma espécie de rainha da Inglaterra, onde ele está no trono, mas não governa. E o Mussolini, vamos lembrar que nós estamos vivendo numa época em que os ideais imperialistas estavam vivos ainda. E nisso Mussolini, para agradar o rei, dentro daquela lógica imperial, ele vai lá e anexa a Albânia, anexa a Abissínia, vai lá na África e invade a Etiópia, e isso para o rei soou muito legal, né? E o Mussolini, assim que ele assume o governo com plenos poderes, ele se aproxima do Papa, que nesse contexto era o Pio XI, e faz um tratado com o Pio XI. Nesse tratado que ficou conhecido como o Tratado de Latrão, né, onde cria-se o Estado Vaticano, onde Mussolini concede ao Papa Pio XI autonomia e independência para o Vaticano. E o Vaticano acaba se tornando um Estado independente da Itália. Ok? Então é isso aí. Nos próximos vídeos nós estaremos falando dos fatos, dos acontecimentos, dos desfechos que veio a culminar com a Segunda Guerra Mundial. Ok? Muito obrigado, e fica essa indicação: a biografia de Benito Mussolini.